Não é preciso falar sobre de hoje. Eu gostaria de colocar a vocês um problema que acomete a história. A história é uma ciência que, ao mesmo tempo, é um objeto. Porque você me pergunta, qual é o objeto de estudo da história? A história dos homens. E qual é o nome da ciência com a qual trabalhamos? A história. E esse é o problema da história, ou é um dos problemas da história. Por quê? Porque muitas vezes a história como objeto ela é apreendida politicamente, por interesses políticos. E aí existe a tentativa de, na história, e se valendo da história, construir uma narrativa outra que não uma narrativa guardada, eivada, baseada em um rigor teórico metodológico que é típico da história. O que eu quero dizer para vocês, portanto, é que muitas vezes eles usam da história com a finalidade política e tentam, portanto, reorientar narrativas e construir narrativas outras que não aquela que uma narrativa que tem baliza científica, a partir de aparatos teóricos e metodológicos rigorosos típicos da ciência histórica. Um exemplo para vocês é o tipo de revisão que houve a tentativa de ser feita acerca do que foi o nazismo e do que foi o Holocausto. Esse movimento, inclusive chamado revisão ou movimento revisionista, ele busca, num passado recente, que é o nazismo, reorientar o sentido de uma narrativa com finalidade política, ou negando o Holocausto, ou até mesmo negando os números do Holocausto, entende? E é por isso que hoje, no Brasil, sobretudo nesse momento que nós estamos de muita polarização, acerca da ditadura militar, existe toda uma perspectiva de tentar construir uma narrativa outra que não aquela que tem baliza científica. Os melhores historiadores do Brasil acerca desse assunto específico, que é a ditadura militar, são coetâneos em afirmar que o evento de 64 ele foi uma ruptura institucional e, portanto, um golpe. Todavia, com finalidade política, há uma tendência de revisitar um passado recente e construir uma narrativa outra que não aquela que é a narrativa tutelada, ratificada e dinamizada pelos anais da ciência histórica, entende? Então, nós vivemos hoje um momento que traz à tona todo um conjunto de situações em que constrói uma ideia acerca do que teria sido 64, para trazer, portanto, uma ideia de que o processo se deu dentro de uma revolução. Para você que é meu aluno, para você que é pré-vestibulando, para você que vai fazer Exame Nacional de Ensino Médio, para você que é um cidadão do Brasil e do mundo e que busca, portanto, ter um conhecimento histórico que te possibilite orientar-se perante as coisas que acontecem, é assentado dentro da história, e esse debate já é um debate que está pacificado na academia, de que o evento de 64 foi uma ruptura e, portanto, um golpe. E, nesse sentido, cabe-nos aqui dizer que a revisitação ao passado para construir uma narrativa, que não necessariamente uma narrativa científica, que é peculiar à história, peculiar à sociologia, à ciência política e às outras ciências que lidam com esse objeto, ou seja, a história dos homens, essa tentativa de revisitar o passado para construir uma outra narrativa não é uma coisa peculiar ao Brasil, é também ao Brasil. Ok? Portanto, entre revolução ou golpe, é golpe. E é assim que você tem que se orientar para fazer o seu exame de vestibular. Ok?